Sejam bem-vindos a mais um Café com a Dona Lúcia. E hoje o assunto de hoje será o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores. Vamos debater os grupos e quem se deu bem e quem se deu mal dos brasileiros. Então vamos começar pela Sul-Americana primeiro, né? É a competição menos importante. É a Série B da Libertadores, isso não tem discussão, até porque o meu time disputa a Sul-Americana. Então, primeiramente, vamos analisar o grupo dos brasileiros. Então, no grupo A temos o Botafogo. O Botafogo caiu num grupo que tem a LDU, ah, Universidade César Vallejo e o time de Magalhães. Então, assim, o Botafogo acredito que vá pegar uma das vagas. Lembrando, um grande ponto importante é que na Sul-Americana, nessa primeira fase, se classificam dois, sendo o primeiro colocado diretamente para as oitavas e o segundo colocado vai enfrentar um dos terceiros colocados da Libertadores. Então terá um jogo extra com um dos times que terminar em terceiro no seu grupo da Libertadores. Então eu acredito que o Botafogo não terá dificuldade entre ficar entre primeiro ou segundo colocado. Eu acredito que deve ficar em segundo pelo meu prognóstico, acho que a LDU passa em primeiro e o Botafogo em segundo. No grupo B não temos brasileiro, no grupo C temos o Red Bull Bragantino, que também eu acho que é um grupo um pouquinho mais complicado que o grupo do Botafogo, porque tem o Estudiantes de La Plata, que para mim é o favorito do grupo, e o Oriente Petroleiro da Colômbia. Tem o Taquari também, mas eu acho que esse é um clube que não deve estar. Deve ficar duas vagas entre esses três times. O Red Bull, sim, tem condições de pegar essa segunda fase, essa segunda vaga. Então acredito também que o Red Bull deva passar para a próxima fase. Apesar que o Red Bull em 2022 ele me decepcionou muito na Libertadores, acabou ficando em quarto no seu grupo, nem pegou a vaga Sul-Americana. E além disso, o Red Bull não fez um final de ano de 2022 bom e nem vem fazendo um começo de ano 2023 bom. Lembrando que ele foi eliminado pelo Água Santa, assim como o São Paulo. Então e também não tem a tradição internacional, mas deve ficar na segunda fase, na segunda posição. Nós temos o grupo D, que eu acho que esse é o plot twist mais absurdo, né, que é o São Paulo num grupo que tem o Tolima, que não é um adversário tão simples, Corinthians que o diga. Temos o Tigre do México, não, Tigres do México é um time, Tigre da Argentina, e o Puerto Cabello. Então, assim, vamos antes de mais nada, vamos falar um pouco de São Paulo e Tigre. Todo mundo sabe que a maldição do São Paulo começou em 2012, quando não foi disputado aquele segundo tempo da final sul-americana entre São Paulo e Tigre. O jogo no Morumbi acabou 2-0 para o São Paulo ganhou porque o Tigre acabou não retornando para o jogo. E muitos ali, inclusive eu, acho que a maldição do São Paulo começou ali. Aquele quem vai rir do São Paulo, para mim, começou ali. Então eu acho que é uma ótima oportunidade do São Paulo fazer os 2 jogos com o Tigre, ganhar os 2 jogos do Tigre e de vez quebrar essa maldição. É um grupo que eu acho que também o São Paulo tem toda a condição de terminar em primeiro lugar, apesar que também o São Paulo não vem fazendo um bom ano, né, também foi eliminado pelo Água Santa, e o São Paulo é aquele time que ele joga bem com alguns adversários menores, mas quando enfrenta adversários melhores, não se dá bem. Então, eu tô curioso para ver o São Paulo agora, também tem problema de relacionamento ali nessa intertemporada ali, Rogério Ceni brigou com o Marcos Paulo, então assim, vamos ver como que São Paulo volta para a sequência da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo tem uma camisa gigante em competições internacionais, apesar de nos últimos anos sempre ter sido eliminado por times sem tradição nenhuma, então Defensa e Justiça, Colón, perdeu a Sul-Americana no ano passado na final para o Independiente Del Valle, então, mas eu acho que o São Paulo deve avançar sim em primeiro ou em segundo, eu acredito que seja até em primeiro. O Santos
também se classificou no grupo E, né? Então o Santos tem um grupo com Newell's Old Boys, Blooming e Audax Italiano. Eu vi até alguns tweets de santistas falando: "Ah, pegamos um grupo fácil", né? E aí eu queria lembrar esses santistas que o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista, precisando de um empate contra o Ituano e perdeu por 3-0. Logo, o que parece fácil para o Santos, esse Santos de Andrés Rueda, não é tão fácil. O Santos vem fazendo um ano tenebroso. Eu acho que dos 20 times da Série A, provavelmente é o time com pior futebol nesse ano de 2023, sem dúvida nenhuma. Então eu vejo que assim, quando a gente olha no papel, dá para classificar em primeiro, em segundo? Dá, mas o grande problema do Santos não é o papel, é o campo. E tá jogando muito mal, e assim, com absoluta certeza, é um time para ficar de olho, e eu acho que o Santos esse ano ele tem todos os ingredientes para ser rebaixado. Se não for rebaixado, acho que já é a maior vitória do Santos em 2023. Eu acho que o Santos não tem que pleitear nada em Sul-Americana, pleitear nada em Copa do Brasil, é lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. O time foi eliminado fazem 23 dias pelo Ituano e até agora não contratou ninguém. E todo mundo viu esse time do Santos em campo. Então, me preocupa demais, o Santos nesse ano de 2023 e eu acredito que não deve ir longe em nenhuma competição, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E no Brasileiro, para mim, eu não vejo o Santos acima de 12º, por exemplo. Eu acho que é um time para brigar ali, numa posição bem, bem, bem intermediária. Vamos para o grupo F, que é o grupo da morte. O América Mineiro, infelizmente, não se deu bem nesse grupo, então pegou um grupo com Penharol, Defensa e Justiça e Milionários. O América Mineiro vem jogando bem. É um time, hoje, se a gente pegar, por exemplo, o futebol mineiro, é a segunda força, digamos, em campo. Além disso, fez um bom campeonato brasileiro, até flertou muito tempo ali com a vaga na Libertadores, mas eu acho que quando a gente pega essa questão da camisa, de tradição internacional, eu vejo ali o América Mineiro com muita dificuldade. Quer dizer que o América Mineiro não vá passar? Acho que pode até passar, pegar ali a segunda vaga, ou até mesmo a primeira, mas eu acho que vai ter dificuldade porque são adversários com uma tradição internacional um pouco maior. Eu acho que dos brasileiros na Sul-Americana, sem sombra de dúvidas, o América Mineiro pegou o grupo mais difícil. Aí a gente tem no grupo G o Goiás, que também eu acho que não vai ter uma missão fácil, caiu no grupo de Santa Fé, Universitário e Ginásia de La Plata. Então, Goiás também eu não vejo classificando hoje, acredito, pode até pegar a segunda vaga, eu acho que a primeira vaga dificilmente sai do Santa Fé, então, mas também vai ter dificuldades. E o grupo H, que é o grupo do Fortaleza, que tem o São Lourenço, Palestino, Estudiantes, mas não é o Estudiantes de La Plata, e o próprio Fortaleza. Acredito que ali a primeira posição vai ficar entre São Lourenço e Fortaleza, e a segunda vaga fica para um dos dois. Eu acho que o Fortaleza passa. Foi uma pena o Fortaleza não se classificar para a Libertadores, acho que a gente teria tudo para ter os 8 brasileiros na Libertadores, mas é aquela dor de crescimento. Eu acho que o Fortaleza, nos últimos anos, vem disputando essas competições internacionais, então tem que ir se acostumando com isso, não é de uma hora para outra. Tem muitos clubes que tiveram que disputar 20 vezes para ganhar uma Libertadores. Não digo, acho que seja o objetivo do Fortaleza nesse momento, mas é muito legal a gente ver um time do Nordeste batendo ponto ali, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Volto a repetir, queria muito que o Fortaleza ficasse na Libertadores, especialmente pelo trabalho que o Vojvoda vem fazendo. Acho que é um dos melhores trabalhos que a gente tem atualmente no futebol brasileiro, talvez o segundo melhor, só atrás do trabalho do Abel Ferreira. Então seria muito bacana ter o trabalho do Vojvoda à frente do Fortaleza e disputando uma Libertadores. Então, assim, é muito difícil ainda a gente saber
prognósticos da Sul-Americana, porque é aquela coisa, a gente não sabe quais clubes que vão migrar da Libertadores para a Sul-Americana, né? Então tem essa questão dos terceiros lugares, então isso muda e balança tudo. Então não dá hoje para falar, Santos, São Paulo, Botafogo, Fortaleza é favorito, porque a gente não sabe quem vai vir da Libertadores para a Sul-Americana. Eu acho bem legal essa competição, né, de você premiar o time que vem da terceira posição lá, que ainda pode ganhar, pode acabar vencendo a Sul-Americana. Então, assim, não tem como dar o prognóstico de times brasileiros que podem avançar. Eu acho que para as oitavas a grande maioria tem grande possibilidade de avançar. Eu acho que os dois que tem mais problemas, eu vejo como América Mineiro e o Goiás, especialmente. Eu acho que assim, se a gente analisar bola é o Goiás. O Goiás tem mais dificuldade porque eu acho que o América Mineiro vem num momento muito melhor com o Wagner Mancini. Então, assim, eu queria que todos os brasileiros avançassem, nem que seja para disputar com o terceiro colocado da Libertadores, mas vamos aguardar. Lembrando que a, a Sul-Americana já começa agora em abril. Vamos falar agora dos grupos da Libertadores. Então, nós temos 7 brasileiros, um grupo com 2 brasileiros. Então, vamos falar lá. Vamos começar pelo grupo A. O grupo do Flamengo, né? O Flamengo está num grupo com Racing, Alcas e Nublense. O Flamengo não vai ter dificuldade alguma mesmo. Vamos supor que o Vitor Pereira continue ou o Vitor Pereira não continue. Eu acho que com qualquer técnico o Flamengo passa de fase. O único adversário é o Racing, que é o atual vice-campeão argentino, perdeu para o Boca ali na última rodada praticamente. Quem é o técnico hoje do Racing é o Fernando Gago, que já foi aquele volante que jogava demais. Mas eu vejo o Flamengo passando, talvez dos brasileiros, acho que é o grupo mais tranquilo que poderia ter, né? Depois a gente tem no grupo B o Internacional, que pegou o grupo com o Nacional, o Internacional, Metropolitanos e Deportivo Independente de Medellín. Vejo também que é um grupo bem tranquilo. Eu acho que o Internacional ali provavelmente deva passar entre primeiro e segundo lugar. Não vejo nenhum grande bicho papão nesse grupo. Obviamente que o Inter precisa jogar melhor, avançar melhor, especialmente nesses jogos decisivos. Então, o Inter vem deixando muito a desejar nos jogos decisivos. Foi assim no ano passado na Sul-Americana, foi assim esse ano no jogo contra o Caxias, né? Que aconteceu aquela pancadaria, mas isso não vem ao caso agora, que acabou perdendo a vaga dentro do Beira-Rio. Então, o Inter eu vejo como assim, se ele jogar o que ele vinha jogando ano passado, acho que o Inter pode ir longe nessa Libertadores. Não vejo o Inter sendo campeão nesse momento, não vejo. Mas é um time que pode ali ir até umas quartas, umas semifinais, quem sabe. Grupo C, Palmeiras, eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo que é melhor e mais competitivo que nos últimos anos. Acho que nos últimos anos o Palmeiras deu uma sorte muito grande com essa na primeira fase. Vendo o grupo e vendo que o Palmeiras joga, acredito que o Palmeiras também não vai ter uma grande dificuldade para avançar. Então é um grupo que tem o Barcelona de Guayaquil, o Bolívar e o Cerro Porteño. Apesar de ter times ali como o Cerro e o Barcelona, times mais tradicionais na Libertadores, mas eu acredito que o Palmeiras deva passar até com facilidade. O grupo D, eu vejo assim, para mim os 2 times brasileiros que pegaram grupos mais difíceis nessa Libertadores até o momento o River é ótimo, o River não é brasileiro. É o Fluminense e o Corinthians, né? Então o grupo D é o Fluminense, né? Então a gente tá falando de um grupo que tem River Plate, The Strongest e o Sporting Cristal da do Peru. Então, assim, logicamente que a gente tem que ver esse River agora sem o Galhardo.
Então é muito prematuro a gente falar assim: "Ah, o River vai ficar em primeiro lugar". Eu acho que até o Fluminense tem condições de ficar em primeiro lugar, porque a gente não sabe como que vem esse River agora para essa Libertadores sem o Galhardo. Tem a questão da altitude que contra o The Strongest, que é algo que às vezes prejudica os times brasileiros, mas eu vejo o Fluminense classificando. Vejo sim, apesar do Fluminense não ter uma como que eu posso dizer? Eu não vejo o Fluminense não tem uma tradição muito grande, a gente sabe disso, é o único time que não tem títulos internacionais, mas o Fluminense vem jogando bem, vai fazer a final do Carioca nesse final de semana contra o Flamengo. Fernando Diniz é um cara que vem crescendo na carreira e acho que essa passagem do Fluminense está sendo muito boa para ele. Lembrando que o Fluminense também conta com jogadores experientes. Pô, você tem um Ganso que já foi campeão da Libertadores, você tem um Cano, que é um cara muito experiente, agora você tem o Marcelo, você tem o Felipe Melo. Então, assim, são jogadores que eu vejo que, especialmente na questão do Marcelo, que pode, se ele tiver em forma, pode agregar bastante, né, em termos de experiência para esse time do Fluminense. Então, o Fluminense tem tudo para passar e eu acho que o Fluminense, pelo menos a segunda vaga, deve beliscar da Libertadores. Grupo do Corinthians. Corinthians está no grupo D com o Independente Del Valle, que costuma aprontar para cima de brasileiros, né? Tanto que é o atual campeão da Sul-Americana, na verdade era para estar o São Paulo nesse grupo E. Então nós temos Independente Del Valle, Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai. Corinthians, eu acho que ali deve ficar duas vagas entre Independente Del Valle e Argentinos Júniors. Corinthians tem condição, apesar de ser, junto com o Fluminense, os dois grupos ali mais encardidos, mas eu acredito que o Corinthians também tem toda a condição de avançar. Apesar também do Corinthians não estar fazendo um grande ano, tanto que foi eliminado em casa pelo Ituano. Temos que ver essa continuidade do trabalho do Fernando Lázaro, mas condições tem de avançar e, e eu acho que pode avançar. Eu acho que o grande segredo da Libertadores é, primeiro, você tentar ao máximo fazer os 9 pontos em casa. Eu acho que isso é fundamental. Quando você tropeça em casa na Libertadores e você vai ter que buscar um resultado fora, e às vezes é um resultado com um time que nem é tão bom, mas é na altitude, complica demais. Então, o que o Corinthians precisa fazer é vencer os jogos na arena. E eu acho que, tirando o Del Valle ali, que é um time melhor, que sabe se portar muito bem contra brasileiros, eu acho que o Corinthians pode fazer 6 pontos, ou até 7, ou até 9 pontos tranquilamente dentro de casa e acabar se classificando ali com 11, 12 pontos, 10, 11 pontos, ou em primeiro ou em segundo lugar. Nós temos o grupo F, que não tem nenhum brasileiro, que é Boca, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Então o Boca deu uma sorte absurda também. Temos o grupo G, que é o último grupo com brasileiros, né? Nós temos 7 brasileiros nessa Libertadores, sendo que em 6 grupos, sendo que neste grupo G é onde temos o confronto entre brasileiros, que é o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Furacão e Galo. Além disso, nós temos o Aliança Lima e o Libertad. Não vejo um grupo fácil, não vejo. O Libertad é um time que vem chegando em fases, assim, vem ali sempre presente na Libertadores. O Aliança Lima também é um time que, apesar de ser do Peru, assim, provavelmente será a quarta força desse grupo. Então, é bem provável que tenhamos duas vagas entre esses três times: Furacão, Galo e Libertad. Dá para o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro passar ambos? Acredito que sim. Acho que sim. O Atlético Paranaense vem fazendo um bom ano no estadual, né? Provavelmente será o campeão paranaense. O Atlético Mineiro, apesar de não estar jogando um futebol vistoso ainda, mas tem um elenco qualificado. Tem o Hulk, tem o Paulinho, que se encaixou muito bem, tem alguns valores muito bons. Então, eu vejo os dois brasileiros têm todas as condições do mundo para estar avançando e para estar se classificando.
Então, se a gente pegar hoje dos 16 classificados que a gente pode ter para as oitavas de final, é bem provável que a gente possa ter os 7 brasileiros. Então, das 16 vagas, quase metade ser de brasileiros. Então, além disso, hoje, quando a gente analisa assim, os outros países, como que eu posso dizer? Quando a gente vê os times dos outros países, é difícil a gente imaginar que essa Libertadores novamente não fique no Brasil. Até por conta, especialmente dos times argentinos que não estão bem. Eh, Pode ver as últimas Libertadores é a maior prova disso. Vira e mexe a gente tem três semifinalistas brasileiros, final sendo entre brasileiros. Então, nos últimos 3 anos foi assim. Nas últimas 3 Libertadores tivemos 6 times brasileiros na final. Então foi Santos e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, acredito que aconteça a mesma coisa novamente. Não vejo times com força para bater um Flamengo, caso se recupere, né, o futebol. Não vejo times batendo um Palmeiras, vejo o Fluminense forte também, vejo um Inter ali como uma força intermediária. O Corinthians, eu acho que assim, o Corinthians ele é muito dependente do Renato Augusto, então vai depender se o Renato Augusto vai jogar todos os jogos da Libertadores ou não, porque é impressionante como o Corinthians é 2 times completamente diferentes, um com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto. Então acho que esse é um grande ponto ali para o Corinthians. E o Atlético Paranaense, que parece que é aquele clube que você fala assim: "Ah, é um time que cai nas quartas, na semi", quando você vê, bate na final, seja da Sul-Americana, seja da Libertadores, bate, acaba campeão de Copa do Brasil. Então, um time que você nunca olha e põe o Atlético Paranaense como favorito de nenhuma competição. Mas é impressionante como esse time, ano após ano, tá ali beliscando uma Sul-Americana, belisca uma Copa do Brasil, chega numa final de Libertadores. E até da última Libertadores, quem assistiu Flamengo e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense estava se portando muito bem, estava um jogo extremamente difícil para o Flamengo, até a expulsão que acabou ocorrendo do jogador do Atlético Paranaense, aí logo em seguida o Flamengo já fez o gol da vitória do Gabigol. Então é um clube que tem nesses últimos anos, uma tradição nesses torneios mata-mata muito boa. E a questão do Atlético Mineiro, que também, como eu falo, acho que tem um elenco muito bom, acho que precisa jogar bola, desencontrou, porque assim, o Atlético Mineiro teve um 2021 esplendoroso ali com o Cuca, depois caiu demais no ano passado, foi um ano que assim, além dos resultados, nós temos a questão do desempenho que não foi bom do Atlético Mineiro, tanto é que o Atlético Mineiro, desculpa, o Atlético Mineiro era obrigação classificar nas vagas direto da Libertadores, nem precisaria disputar a pré-Libertadores pelo elenco que o Atlético Mineiro tem. Então, mas acabou indo para a pré-Libertadores, acabou classificando, e eu acho que o Kudê pode fazer um bom trabalho à frente do Galo, como ele fez na frente do Inter, mesmo que num período tão longo. Então vejo sim, brasileiros, ganhando novamente a Libertadores, não vejo nenhum bicho-papão, seja a Boca, seja a River, vencendo um dos brasileiros. Eu acho que alguns pontos legais dessa Libertadores, por exemplo, vai ser eu tô muito, assim, curioso para ver, por exemplo, o Monumental de Nunes nessa nova configuração dele, como que ele vai se portar na Libertadores, como que vai ser feita essa pressão no Monumental do Nunes, como que o River vai aproveitar isso, eu acho que vai ser talvez um dos estádios, com a maior pressão da América do Sul, então isso pode ser um ponto muito determinante. E lembrando que a final da Libertadores será no Maracanã novamente e a final da Sul-Americana será em Montevidéu. Então a gente tem que aguardar para ver quem vai chegar. Volto a repetir. Na Libertadores eu vejo uma final brasileira novamente e na Sul-Americana vai depender muito desses terceiros colocados que caírem da Libertadores e ver quem vai. Então a gente pode ter algum time grande, até brasileiro, disputando a Sul-Americana. Então,
É isso, pessoal. Muito obrigado novamente pela companhia de vocês. Não deixem de dar o like no vídeo aqui no YouTube, ou dar os 5 estrelas lá no seu agregador de podcast, seja Spotify, Apple, da Apple, no Deezer, tá bom? Conto muito com vocês, porque isso é muito importante para manter o podcast e esses vídeos aqui no YouTube, que vocês ajudem a avó. Muito obrigado, sou a dona Lúcia, Rafael, e vamos que amanhã tem mais conteúdo, amanhã a gente volta com mais notícias do mundo do futebol. Valeu!